cordeirinhos, a paz do Senhor, como vocês estão? Nós estamos aqui agradecendo a Deus por mais um domingo que Deus tem nos concedido. E hoje em especial porque hoje nós fechamos o trimestre da escola dominical, né? Graças a Deus foi um trimestre muito complicado, né? Desde o início da pandemia, nós fazemos as nossas aulas por vídeo. Mas assim, hoje eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, dos responsáveis de vocês, que incentivaram, né, a gente a continuar com as nossas aulas, que foram bênção para vocês e para a gente também. Porque a Bíblia diz que a espada ela é de dois gumes, né? Ela, então significa que ela corta para vocês e corta aqui para a gente. Então, nós nos alimentamos ao alimentarmos vocês com a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração? Vamos. Meus pezinhos juntos estão. Cruzo os dedinhos das minhas mãos e falo com Deus sobre oração. Tia Isabel, pode orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por nos dar essa oportunidade, Senhor, ensinar a Tua palavra para as crianças, Senhor. Guarde todos os nossos colegas, Senhor, que talvez estejam correndo perigo, Senhor, nossos parentes. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Nós só temos a agradecer a Deus pela vida de todos vocês, cordeirinhos. É um prazer, nós temos chegado dentro de vários lares, né, através desse meio que nós fizemos, através de vídeo no YouTube. E graças a Deus, Deus tem nos honrado. Estamos evangelizando famílias também através dessa EBD. E nós só temos a agradecer a Deus. Hoje vamos fazer a lição de número 13, que é a sequência falando sobre o nascimento, a vida e a morte de Jesus Cristo. Lição 13, o túmulo vazio. Lição 13, o túmulo vazio. Texto do dia. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. Resumindo, Jesus venceu a morte. Ele está vivo e tem todo o poder no céu e na terra. Resumindo, Jesus venceu a morte. Ele está vivo e tem todo o poder no céu e na terra. O objetivo da nossa lição de hoje é saber que a ressurreição de Cristo é a base fundamental da fé cristã. Só para vocês não esquecerem, nós na semana passada lançamos um desafio das palavras, né? Desafio das palavras são palavras que vão aparecer aleatoriamente no vídeo e vocês devem escrever, anotar, porque nós estamos fazendo uma gincana lá no nosso grupo do WhatsApp. E também alguns objetos que a gente vai apresentando durante a aula, que não é comum a essa aula. Tá? Semana passada foi bem legal, os cordeirinhos amaram esse desafio. Então hoje nós vamos continuar. Então prestem bastante atenção, qualquer detalhe diferente vocês vão lá e deixem nos comentários. Cada acerto vale 20 pontos, tá bom? Vamos fazer igual a gente faz lá. Você lê a lição, tá? Da revista de aluno. Vamos lá. Lição 3, túmulo vazio. Vou ler na revista dos alunos. Após a morte de Jesus, um homem rico chamado José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo do mestre. Ao recebê-lo, enrolou o corpo de Jesus em um lençol de linho e o colocou num túmulo novo, escavado numa grande pedra. Na manhã de domingo, bem cedinho, quando ainda estava escuro, Maria Madalena e a outra Maria foram até o sepulcro. Elas haviam preparado ungüentos para ungir o corpo do mestre, como era costume fazer com os mortos. Porém, houve um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra que fechava o túmulo e depois sentou-se sobre ela. Os guardas, ao virem o que aconteceu, ficaram apavorados e pareciam mortos. As mulheres também sentiram medo, mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, eu sei que vocês vieram ver Jesus, mas ele não está aqui, porque já ressuscitou. As mulheres estavam assustadas, porém muito felizes. E quando saíram dali, encontraram a Jesus no caminho e se jogaram aos seus pés para adorá-lo. Então, Jesus lhes disse para irem visitar aos seus discípulos
que ele havia ressuscitado e que os veria na Galileia. Aleluia! Cristo venceu a morte. Ele está vivo e tem todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus. Na nossa lição de domingo passado, nós falamos sobre a Via Crucis, né? O Monte Calvário. Nós sofremos junto com Jesus ali, através da história, né? A morte cruel que Jesus teve. Nós acabamos a nossa lição assim, triste por perceber parte da dor que nosso Jesus Cristo sofreu por nós ali no Calvário. Mas hoje é um dia de glória, que o nosso Jesus, ele morreu, mas ele não ficou morto. Ao terceiro dia, nós vamos estudar hoje o que aconteceu no terceiro dia. Vamos lá? A ressurreição de Cristo garantiu a remissão dos pecados da humanidade e a sua justificação. Está lá em Hebreus 9:15. Ao vencer a morte, Jesus assegurou definitivamente a ressurreição dos justos. Está lá em Romanos 6:8. A ressurreição de Jesus foi um ato divino que envolveu as três pessoas da Trindade, da divindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Não foi mera restauração do corpo físico desfalecido, tirado do madeiro e sepultado. Foi a transformação do seu corpo que o tornou totalmente glorificado e não sujeito à morte. A ressurreição de Jesus é a base do cristianismo. Ela é o ápice dos evangelhos. Com o túmulo vazio, as aparições do ressurreto e o livro de Atos legitima esse fato. Está lá em Atos 2, capítulo 2, versículos 24 até o 35. Paulo considera a ressurreição como prova indiscutível de que a mensagem a respeito de Jesus como juiz e salvador é verdadeira. Está lá em 1 Coríntios 15, do 1 ao 11 e 20, versículo 20. A ressurreição de Jesus provou a sua vitória sobre a morte, vindicando como justo e revelando a sua identidade divina. A ressurreição de Jesus o conduziu à ascensão e ao seu atual reino celestial, garantindo perdão, justificação e a esperança de vida eterna para a humanidade. Glória a Deus, porque o nosso Jesus, ele ressuscitou. E como é que vocês acham que os discípulos ficaram quando Jesus morreu? Confusos, desapontados. E agora, o que vai ser de nós sem Jesus? Eles viveram com o Mestre, olha só que profundidade. Às vezes nós estamos vivendo junto com Jesus, mas nós não conhecemos a Jesus. Se Pedro conhecesse a Jesus tão profundamente como ele acha que ele conhecia, ele teria negado a Jesus? Eu, no lugar de Pedro, ia falar: Senhor Jesus, misericórdia, não permita que eu te negue. Né? Mas ele falou o quê? Não, jamais negaria a Deus. Então, por mais que a gente pense que a gente conhece a palavra de Deus, que a gente pense que a gente conhece a Deus, nós estamos num processo de aprendizado. E os discípulos tiveram essa graça, que foi andar junto com Jesus, aprender junto com Jesus, aprender nos pés de Jesus. Porque Jesus tinha esse hábito, quando ele chegava, as pessoas se assentavam aos pés de Jesus para aprender com ele. E mesmo assim, com toda essa intimidade, ainda tivemos esses fatos que a gente está sempre narrando aqui, né, nas nossas lições. Como ficaram os discípulos depois da morte de Jesus? Pouco antes de anoitecer, um homem rico chamado José, natural de Arimateia, foi pedir a Pilatos o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu que ele o levasse. José enrolou o corpo de Jesus em um lençol de linho e o colocou em um túmulo novo, de sua propriedade. Depois, ele fechou a entrada do túmulo com uma pedra e foi embora. Mais tarde, Pilatos mandou vários soldados tomarem conta da entrada do túmulo. Olha só que coisa preciosa que a gente aprende aqui. Jesus, Deus, ele tem um cuidado tão grande
conosco, que ele vela pela nossa vida. Olha só o cuidado que tiveram em preservar o corpo de Jesus. Sabe por quê? Porque se ele não estivesse num lugar seguro, qualquer pessoa poderia dizer: ué, mas foi jogado lá em qualquer lugar, ressuscitou nada, sumiu porque ninguém estava tomando conta. Então, o que Deus fez? Proveu esse José, um homem rico da cidade de Arimateia, pegou o corpo de Jesus, envolveu num linho fino, que era costume, né, da época, e colocou ali naquela sepultura, naquele túmulo, pegou uma pedra, né, não é isso que está escrito aqui? Pedra, né? Não era uma pedra, era uma grande pedra. Sabe por que ela era grande? Para ela fechar o... Sim, e pesada, porque jamais poderia ter rolado, né? Jesus, jamais ele conseguiria ter feito isso se não fosse divinamente falando. E aí, para preservar o corpo de Jesus, ainda ficaram soldados do lado de fora tomando conta. Olha que coisa preciosa. A Bíblia diz que a morte de um justo é preciosa aos olhos de Deus, né? E ele cuida de nós até depois da nossa morte. Nós temos exemplos na Bíblia. Nós temos exemplos na Bíblia de homens que morreram e que outras pessoas, ao serem jogadas sobre aquele túmulo, ressuscitaram só em ter o contato com os ossos daquele homem. Então, assim, isso é a prova de que Deus, ele cuida da gente durante a nossa vida e até mesmo depois da nossa morte. Porque nós temos a eternidade em Cristo, né? Então você é precioso para Deus. Eu sou preciosa e Ele cuida de nós dos mínimos detalhes. Olha que coisa linda. E como se não bastasse ele estar naquela sepultura ali, que era de José, um dos homens mais ricos ali de Arimateia, diz aqui a história que Pilatos mandou vários soldados tomarem conta da entrada do túmulo. Sabe o que isso significa? Ninguém passava, porque os soldados estavam lá. Olha que coisa linda. Deus providenciou o cuidado para que até os que não tivessem fé crescem. Se os soldados estavam lá tomando conta do corpo, quem poderia ter entrado lá e tirado o corpo de Jesus, a não ser que ele tenha ressuscitado divinamente? Esses cuidados de Deus são as coisas mais lindas da história da Bíblia. Depois vocês leem Lucas 24, versículo 1, que diz assim: bem cedinho na manhã de domingo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena e a outra Maria foram até o túmulo de Jesus. Elas foram ao túmulo, pois haviam preparado uma mistura especial de produtos para ungir o corpo de Jesus. Mas houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor removeu a pedra. Olha só que coisa linda. E sentou-se sobre ela. Quer dizer, houve o terremoto, o anjo removeu a pedra, né? E sentou-se. Guardas, ao virem o que aconteceu, eles ficaram aterrorizados e pareciam mortos. Maria Madalena e a outra Maria também sentiram medo, mas o anjo lhes disse: não tenha medo, eu sei o que vocês vieram ver Jesus, mas ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Olha que coisa terrível. É tremendo o cuidado de Deus. Maria Madalena e a outra Maria foram até o sepulcro ungir o corpo de Jesus. Elas foram ali para ungir o corpo de Jesus, achando que Jesus ainda estava lá. E quando elas chegaram lá, que surpresa maravilhosa! Haviam tido um terremoto, o anjo estava sobre a pedra e os soldados estavam desesperados. Sabe por que eles estavam desesperados? Porque a responsabilidade de guardar o corpo de Jesus era deles. Então, como é que Jesus ressuscitou se eles estavam lá de guarda e não viram? Não, cara, vai pensar? Porque o nosso Deus, ele é tremendo. Ele usa as coisas loucas para confundir as coisas sãs. Como que alguém poderia ressuscitar de um túmulo que estava guardado por soldados, que foi enviado por Pilatos? E além de tudo, tinha uma pedra gigante, pesada, que tapava esse túmulo. Não é o caso a pensar? Então houve um terremoto e o anjo do Senhor sentou em cima daquela pedra. E quando eles viram, eles ficaram com medo.
E o anjo disse: não tenham medo, eu sei o que vocês vieram fazer. Vocês vieram ver Jesus, mas ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Glória a Deus por isso. E em seguida, o anjo convidou as duas mulheres para entrar e ver o túmulo vazio. Mandou que elas fossem embora e contassem para os discípulos de Jesus a boa notícia. As mulheres saíram correndo. Certamente estavam assustadas, mas muito felizes. No caminho, tiveram uma grande surpresa. Elas encontraram Jesus e, ao vê-lo, o adoraram. Elas foram depressa dizer aos discípulos que Jesus os encontraria na Galileia. Quando os discípulos ouviram as notícias levadas pelas mulheres, eles ficaram com medo das autoridades e, por isso, eles se esconderam lá em Jerusalém. Mas algo maravilhoso aconteceu na tarde de domingo. Quando os discípulos estavam reunidos dentro de uma casa, as portas estavam fechadas. Olha só, como o nosso Deus, ele é experiente em abrir portas fechadas. Deus, ele é tremendo. As portas estavam fechadas, porque eles tinham medo até dos judeus, né? E quando de repente Jesus apareceu no meio deles e falou: a paz esteja com vocês. Depois de falar isso, ele mostrou as suas mãos e os seus pés furados pelos pregos da cruz, e o lado do seu corpo ferido por uma espada. Os discípulos ficaram muito felizes por verem que o mestre estava vivo. E Jesus perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? E eles deram a Jesus um pedaço de peixe e um favo de mel. Jesus pegou o alimento e comeu. Está lá em Lucas 24, capítulo 24, versículo 43. Olha só todos os cuidados que Jesus teve, né? Na vida, na morte e na ressurreição. Vocês têm alguma coisa para comer? O que vocês entendem dessa pergunta de Jesus? Jesus podia fazer tantas perguntas, Jesus podia falar tantas coisas, mas por que ele fez essa pergunta? Vocês têm alguma coisa para comer? Por que vocês acham, Cordeirinho, que Jesus fez essa pergunta? Sabe por quê? Sabe a resposta? Vocês acham que morto tem fome? Para a gente ter fome, a gente tem que estar vivo. E o nosso Jesus, ele tinha acabado de morrer e ressuscitou. Então, olha só o cuidado de Jesus para que os discípulos não tivessem dúvida de que era ele. A primeira pergunta que ele fez: vocês têm alguma coisa para comer? Aqui ele está provando o quê? Ele está vivo. Além dele ter mostrado as mãos e os pés furados pelos pregos, o lado que foi machucado pela espada, ele também provou que ele estava vivo. Por isso que ele estava com fome. Olha que coisa linda. Eles deram a Jesus um pedaço de peixe e um favo de mel. Jesus pegou o alimento e comeu. Jesus podia ter feito tantas coisas, mas ele não. Ele quis provar para eles que ele estava vivo, que ele havia ressuscitado. Jesus voltará. Jesus comeu e bebeu com eles, para mostrar para eles que não era uma visão. Porque antigamente, lembra lá na primeira lição, quando a gente estudou, que um anjo apareceu, não foi? O anjo apareceu a Maria, o anjo apareceu a José, o anjo apareceu a Isabel, não foi? Tinha-se esse costume de ter essas visões. Então, a preocupação de Jesus aqui era para que os discípulos não pensassem que era uma visão. Por isso que ele pediu algo para comer e algo para beber. Físico, né? Físico, sim, comida, bebida. Por quê? Para eles entenderem que se fosse uma visão, ele não estaria com fome nem com sede. Entendeu? Era para provar que ele estava ali presente. Então, Jesus comeu e bebeu com eles, para mostrar que não era uma visão. Ele permaneceu com os seus discípulos durante 40 dias. Depois subiu aos céus diante dos discípulos e de outras pessoas. Que coisa gloriosa! Uma nuvem o encobriu da vista de todos.
os discípulos estavam olhando para o céu, quando de repente 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e falaram: por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que o deixou e foi para o céu, voltará novamente. Então, os discípulos voltaram para Jerusalém. Que coisa gloriosa! Imagina, eu fico imaginando essa cena. Todo mundo ali reunido, de repente vem uma nuvem, encobre Jesus, né? Vem 2 seres, e eles são envoltos naquela nuvem e sobem para o céu. E de repente aquele Jesus que tinha morrido, já havia ressuscitado, já estava 40 dias com eles, né? Para comprovar que ele estava vivo. E de repente todo mundo atônito olhando para os céus, como diz aqui. Por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que os deixou e foi para o céu, voltará novamente. Então os discípulos voltaram para Jerusalém. Jesus, ele foi morto na cruz do Calvário, mas ao 3º dia ele ressuscitou e vivo ele está. Glória a Deus por isso, porque a nossa vitória não estava na morte de Jesus. Quantas pessoas ali, né, quando Jesus estava sendo, nós falamos isso na aula passada, quantas pessoas ali ficaram rindo, zombando de Jesus na morte dele? Né? Uma morte horrenda, uma morte terrível que Jesus sofreu, que nós estudamos na lição passada. Mas a vitória do povo de Deus não estava na morte, mas sim na ressurreição, que aquele Cristo que havia morrido, ao 3º dia, ele ressuscitou. Glória a Deus por isso, porque o nosso Deus, ele ressuscitou. A missão de Jesus foi cumprida. Sua vida, seus ensinamentos, sua morte e sua ressurreição garantem a graça da salvação a todo e qualquer pecador que se arrepender e reconhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, glória a Deus, hoje é um dia de festa, é um dia de júbilo, né? Como nós fizemos na Páscoa, que nós enfeitamos tudo com bola de gás, né? Por quê? Porque, na verdade, a morte de Jesus é para aquele povo lá daquela época, eles estavam rindo. Mas o nosso milagre foi no 3º dia que Jesus ressuscitou. E hoje, Jesus ressuscitou, aqui, como diz a lição, e subiu para os céus depois de 40 dias, que estavam ali com aqueles discípulos. Mas, o que acontece? Ele subiu, mas ele não ficará só por... A história não termina aí. Ele morreu, ele ressuscitou, e subiu naquela nuvem envolto para os céus. Mas a história não termina assim. A história continua. E diz a palavra que o nosso Jesus, que morreu, que sofreu e que ressuscitou, ele voltará para nos buscar. E hoje eu pergunto a vocês, cordeirinhos, será que se Jesus voltasse hoje, nós subiríamos ao céu junto com ele? Lembra da nossa festa do pijama? O que nós pregamos lá na festa do pijama? Que filho de crente não é crentinho. Então, cordeirinhos, hoje eu te convido a fazer exatamente isso aqui que eu li, ó. Que todo e qualquer pecador que se arrepender e reconhecer a Jesus como seu único Salvador, também verá Jesus na sua vinda, né? Na volta de Jesus. Então hoje eu quero convidar você, cordeirinho, você papai, você mamãe, que ainda não confessou a Jesus Cristo como teu Salvador. Hoje é um dia aceitável, né? Da salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te convido a você confessar com a sua boca, né? Que você quer a Jesus, que você precisa de Jesus. Nós estamos vivendo os últimos dias de Jesus aqui na Terra, os últimos dias dos crentes na Terra, né? Jesus está voltando, Jesus está nos preparando para irmos com Ele para os céus. E eu posso te dizer uma coisa, você que ainda não confessou Jesus como teu Salvador, você viver sem Jesus não é um grande problema. O seu problema será morrer sem Ele. Porque se você morrer sem Jesus, você está condenado ao tormento eterno. A Bíblia diz que existem 2 caminhos, o céu e o inferno. A tua vida está te conduzindo a quê? Nesse momento, é um momento de reflexão, não só para os cordeirinhos, mas para todos os familiares. Nós estamos caminhando a passos largos para a perdição ou para a salvação eterna.
Nós temos visto os sinais que Jesus falou que nós teríamos quando estivesse perto da vinda de Jesus, que haveria fome, haveria peste, haveria praga, né? Nós temos visto, o que mais nós temos visto é morte, é praga, é gafanhoto, não é? Isso daí é sinal de que Jesus está voltando. Se você é conhecedor do Evangelho, se você conheceu a Jesus e hoje está distanciado, eu te convido a voltar para Jesus. Porque Jesus está voltando. Jesus está às portas, a qualquer momento. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão. Alguém sabe a hora que o ladrão vai chegar? Seria muito bom se nós soubéssemos, porque aí o que a gente ia fazer? A gente ia se prevenir. Mas a volta de Jesus será como um piscar de olhos. Vamos fazer esse teste? Vamos lá, vamos dar uma piscada. Pisquei, nem percebi. A volta de Jesus vai ser assim. Imagina você deitado numa cama junto com a sua mãe. De repente você piscou o olho, sua mãe não está ali, mas você ficou. Vai ser terrível. Vai ser terrível para aqueles que não aceitaram a Jesus. Então, todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. E hoje eu te convido a você deixar Jesus entrar na sua vida. Você deixar Jesus entrar na sua casa. Ah, mas é uma aula para criança, não importa. Crianças também pecam. Crianças também precisam da salvação. Nós fizemos uma festa do pijama lá na nossa igreja. Foi uma bênção. Nós brincamos, né? Zoamos bastante. Um pintou o outro. Tiramos altas fotos. Mas no momento de seriedade, nós fizemos um apelo. E foram 9 cordeirinhos. 8 cordeirinhos que aceitaram Jesus como seu Salvador. Então eu te convido a ir agora, dentro da sua casa. Confessa ao Senhor como teu Salvador. A Bíblia diz que se você confessar a Jesus diante dos homens, que Ele também te confessará diante do Pai. Mas se você não confessar, Ele também não vai te reconhecer. Então Jesus vai olhar para você e vai dizer: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Será que é isso que nós queremos? Nós queremos subir com Jesus, porque aquele mesmo Jesus que subiu, ele vai voltar para nos buscar. Mas ele só vai nos levar se nós vivermos uma vida em comunhão com ele. Por isso que eu falei, viver sem Jesus, dá até para viver. A gente sofre, aprende, mas dura coisa vai ser morrer sem ele. Porque se você morrer sem Jesus, você vai ser condenado à morte eterna. Então, cordeirinhos, pensa nisso. É um momento de seriedade, nós brincamos, mas nós também falamos, e o momento da salvação é uma coisa séria. Então aí no seu cantinho, eu te convido agora a fazer uma oração. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer um pouquinho diferente hoje? Vamos orar aí junto com o papai, com a mamãe, com a vovó, com o vovô. E se você ainda não levantou suas mãos como gesto diante dos homens para que seja reconhecida a sua salvação, eu te convido a fazer isso agora. Vamos orar? Você, mamãe, você, papai, faça essa oração junto conosco. Confesse ao Senhor como teu Salvador. Convide a Ele para estar entrando agora no seu lar. Eu te digo que Ele pode não resolver todos os seus problemas, mas Ele vai solucionar. Né? Porque o Evangelho, algumas pessoas pregam um Evangelho que não tem problema. Né? Evangelho da prosperidade, mas nós não. Nós pregamos um Evangelho que tem problemas, mas nós estamos andando com o resolvedor dos problemas, que é o nosso Jesus. Ele é o provedor, ele provê quando nós não temos mais recursos, ele faz, porque ele é o nosso Deus provedor. Então vamos orar conosco neste momento, abaixe, curva sua cabeça, uma oração bem rapidinho, tá? Vamos fazer essa oração agora. Senhor Jesus, põe a sua mão no seu coração e levante a sua mão em sinal de aceitação ao nosso Deus. Senhor Jesus, neste momento, ó Pai, eu te peço que tu escreva, ó Deus, o nome dessas pessoas que se reconciliaram contigo, ó Pai, no livro da vida, de onde não será tirado. Ó Deus, eu te convido agora, Senhor, para que tu entre nesse coração, ó Pai, entra nos nossos lares, Senhor, opera milagres, Senhor, salva, cura e liberta, porque essa é a tua marca registrada. Senhor, entra com socorro nessa vida, nessa família, das pessoas que estão precisando. Nós te agradecemos e nós te reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. E hoje, para fechar o trimestre, nós sempre temos, nós fazemos lá na igreja, a nossa avaliação. A nossa avaliação no trimestre. Mas antes, nós vamos fazer temos as nossas atividades. Vamos lá? Ó, Mostra aí, mostra só ali, porque tem cruzadinha.
Aí você mostra ali na câmera para quem não tem revista. Antes das atividades, eu vou ler o quadrinho na página das atividades, para saber mais. A ressurreição é a vitória triunfante e gloriosa para todos os crentes em Jesus Cristo. Pois ele morreu, foi enterrado e ressuscitou no terceiro dia. E de acordo com as escrituras, ele voltará. Glória a Deus por isso. Agora vamos às atividades. Atividades. Tá vendo aí? Dá para ver? Número 1. Responda as cruzadinhas verticais, seguindo a indicação das setas no espaço que corresponde às letras. Vocês vão ver aqui, vão ler, homem rico que pediu o corpo de Jesus. Quem é? Aí vocês vão escrever o nome dele aqui na letra A. O que ficou vazio? O que ficou vazio? Vocês vão escrever aqui na letra B. Entenderam? Vamos para o número 2. Leia Mateus 28, do 1 ao 10, e enumere conforme a sequência dos fatos ocorridos. Vocês vão colocar o que aconteceu primeiro. 1, 2, 3, entendeu? Vamos para a avaliação? Vamos. Deu para entender o exercício, né? Bonito, verde, né? Vamos lá. Como vocês adoram o nosso caça-palavra aqui, né? Vocês vão ver os seguintes nomes. Ó, a avaliação do trimestre não é só da lição 14. São todas as lições juntas numa só avaliação. Vocês vão procurar e marcar no diagrama alguns nomes dos personagens estudados do trimestre. Jesus, João, Simão, Pedro, André, Tiago, Mateus, Maria, José e Maria Madalena. Vocês vão procurar. Eu já até achei alguns aqui, mas vocês vão procurar. Vocês vão procurar aqui, tá? Número 2. Pinte os retângulos que apresentam as respostas certas. Vocês vão ver qual é a certa, né, a verdadeira, e vão pintar. Pode ser da cor que vocês quiserem, tá bom? Ó, letra A. Todos os anos a família de Jesus participava da festa da Páscoa, colheita. Vocês vão ver qual que tá certa, Páscoa ou colheita? Molezinha. Isso, ó, e tem da letra A a letra E. Eu acho que é a última, né? Isso. Lição 3. Descubra quem sou e escreva o meu nome. Vocês vão ler aqui as características não, as coisas que eles fizeram. Os vivi, enfim. Letra A. Eu vivia no deserto, me alimentava de gafanhotos e mel. E preparei o caminho de Jesus. Quem é essa pessoa? Vocês vão escrever o nome dela aqui. Mostra mais aqui. Depois a gente vai deixar uma foto lá. Porque quem não tiver revista também pode fazer, tá? São 3 exercícios, é isso, da avaliação? São 3 exercícios. Então vamos lá. Já tivemos os três objetos que apareceram, né? Aleatoriamente. E as 3 palavras Foram também. 3 objetos e 3 palavras. Agora, para cada objeto, só vale a primeira resposta, tá, gente? Quem responder primeiro ganha. Bota aqui nos comentários. 20 pontos para cada objeto. Então, se foram 3 pontos, dá 60 pontos. São 3 palavras. Cada palavra, 20 pontos. Então, mais 60 pontos. 60 mais 60, 120. 120. Agora, eu vou dar aqui de bandeja para vocês, gente. Molezinha. Quem fizer essa avaliação do trimestre vai ganhar quantos pontos? E não é para olhar o gabarito, hein? Sem olhar, Quem gente. olhar o gabarito, eu vou saber, Olha, gente. Vou fazer igual a tia Eliane. Jesus tá vendo, hein? Se vocês olharem em gabarito, crianças. Ó, eu vou falar pra mamãe colocar uma fita aqui pra vocês não olharem. Ó, vocês vão fazer e quem fizer vai ganhar... Quantos pontos? 100 pontos! Então, só na EBD de hoje, gente, abaixa um pouquinho para eles poderem ver. Só na EBD de hoje, vocês vão ganhar 120 pontos dos objetos e das palavras. Mais 100 pontos da avaliação. E mais 100 pontos da avaliação. Ó, molezinha, 220 pontos. Combinado? Corre lá. Gente, semana passada teve um problema que os nossos horários não se batiam, né? Então, eu coloquei a aula antes do nosso culto. Antes do nosso culto. O nosso culto está sendo temporariamente das 18 às 19h30. E teve criança, teve cordeirinho que não queria ir para a igreja com a mãe. Foi um problema. Então, o que eu fiz? Eu lancei a aula
Depois mas do culto. só aceitei as respostas após as 21 horas, que é o horário que todo mundo já estar em casa. E assim, foi muito legal, gente. As crianças falando sobre as palavras que apareceram, os objetos que apareceram. E a gente curte muito tudo isso, né? Ó, tem gente colocando aqui nos comentários, tem gente colocando lá no WhatsApp. Ó, Vamos presta colocar atenção. um lugar padrão para todo mundo responder junto? Então, o que acontece? Só vale a primeira resposta. Mas vamos colocar aqui no YouTube, então? Sim, no canal. Então, vai ser aqui nos comentários. Olha que legal. Temos pessoas que não são membros de nossa igreja, não são evangélicos, assistindo e me mandando as respostas. Eu fiquei muito feliz, sabe o que é isso? É evangelismo, é uma forma que nós temos de evangelizar. Então tá valendo lá 120 durante a aula, que são os objetos e as palavras, mais 100 aqui. Gente, corre lá e faça e me mande após o culto, tá bom? Porque teve mães me ligando, meu filho não quer ir pra igreja, o que quer fazer? Não, gente, vamos cumprir tudo certinho. Os nossos cultos presenciais já voltaram. Hoje nós estaremos lá na nossa igreja, das 18 às 19h30, tá? Então, os nossos desafios lançados aqui não podem substituir o culto, que é presencial. Os nossos cultos voltaram, os cultos presenciais, mas não é obrigatório. Se você está resfriado, se você é idoso, se você tem alguma comorbidade, né? Diabético, hipertenso, asmático. Por exemplo, eu, Isabelle, e o Márcio, nós somos uma família de risco. Nós estamos no risco. E então, falar em família, tô sentindo falta de passar aí cantando. Ele tá cantando hoje ele não cantou. hoje. Hoje ele não cantou, mas eu conversei com ele. Porque ele abafa a nossa voz. Minha mãe canta muito alto. E aí, o que acontece? Vocês não vão ver a gente sempre na igreja. A Isabelle é asmática, então, com essa mudança de estação que a gente está no inverno, ela começa a espirrar, e é chato a gente sair, todo mundo fica achando que é o corona. Não é. Não é, gente. A gente aqui em casa, a gente já acorda espirrando, né? E assim, para não ter nenhum, entendeu? É melhor a gente se prevenir. Então, por favor, quem está liberado para ir aos cultos, vamos à casa do Senhor. Quem não tiver, nós vamos manter as nossas escolas dominicais aqui, né? Com vídeo no nosso canal. E até essas coisas se resolverem. Eu quero agradecer a vocês, né? Pela presença, por esse crédito que vocês dão para a gente entrar nos lares de vocês, que é uma bênção. E a gente se sente honrada por poder estar aqui com vocês nesse tempinho, mas que é muito proveitoso. E a gente encerra esse trimestre, assim, em sala, a gente sempre faz esse certificado aqui, ó. Só que dessa vez não será possível, mas assim, aqui no nosso canal, eu quero certificar todos vocês com esse certificado, tá bom? Concluindo assim o nosso trimestre. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos estar orando. Isa, quer falar alguma coisa? Não, é só me microfone cair. Nós vamos estar orando agora, agradecendo a Deus por essa EBD e convidando vocês para estar conosco de novo no domingo que vem, tá bom? Até quando Deus assim nos permitir. Os nossos cultos presenciais já voltaram, mas as atividades com os Cordeirinhos de Cristo ainda não estão liberadas, tá bom? Nós estamos indo ao culto com cuidado, com máscara. Entrou, álcool gel. Tem uma pia lá para lavarmos as mãos com água e sabão. Quem não quiser, álcool gel. Estamos tendo todos os cuidados, né? Necessários para... Mas os trabalhos com as crianças ainda não tá tendo, porque criança é mais complicado. Criança abraça, entendeu? Isso. Então não tem como a gente ficar todo mundo sem abraçar. A gente não consegue também, Então, né? assim, até quando tiver liberado, né? A partir do momento que eles liberarem, a gente vai voltar com as atividades, tá bom? Agradeço a vocês por essa oportunidade de estar aí na casa de vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. E nós vamos estar fazendo uma oração agora, né? Meus pezinhos juntos estão. Cruzo os dedinhos das minhas mãos e falo com Deus sobre oração. Ó Deus querido, nós te agradecemos, ó Pai, por nós termos concluído, Senhor, mais um trimestre da EBD na Tua presença. Senhor, quantos começaram esse trimestre e não conseguiram terminar? Senhor, quantos começaram com vida, ó Pai, hoje já não estão mais aqui para te agradecer. Ó Deus, nós tivemos perdas, Senhor, nós tivemos vitórias, mas por todas as coisas nós te louvamos. Te louvamos porque Tu tem cuidado de nós. Ó Deus, continua nos cuidando, nos protegendo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém.
Deus abençoe a todos vocês. Beijo, abraços virtuais. Beijo! Estamos com muita saudade. Aqui nós esquecemos aqui, ó. Ah, Vou vocês mostrar. adoram isso. Mostra lá, Isa, pra eles. Aqui. Ó, os soldados que estavam guardando o túmulo de Jesus, a pedra removida. Tem mais o que aí? O anjo. O anjo, os soldados, ó. E o que é mais legal aí, sabe o que tem? Abre aqui para eu poder. Um túmulo vazio, porque Jesus não estava mais naquele túmulo. Ele ressuscitou e em breve ele virá nos buscar. Estejamos preparados quando ele voltar, porque Jesus pode voltar hoje para você. Jesus pode voltar hoje para mim. Então estejamos preparados para a volta de Jesus. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Protejam-se. Usem máscara. Beijo! Beijo, beijo.